O Mensageiro Milionário. Dedicado a meu pai, Mel Burchard, cuja mensagem dirigida a nós quando crianças, ao longo de toda a sua vida, expressa tudo o que você precisa conhecer dele e explica tudo o que precisa saber sobre mim. Seja autêntico, seja honesto, faça o melhor. Cuide bem de sua família. Trate as pessoas com respeito. Siga seus sonhos. Introdução. Este livro se baseia em 3 argumentos centrais. A história de sua vida, seu conhecimento, sua mensagem e o que você aprendeu com a experiência e quer compartilhar com o mundo tem maior importância e valor de mercado do que você provavelmente já sonhou um dia. Você está neste mundo para fazer a diferença. E o melhor modo de fazer isso é usando seu conhecimento e sua experiência sobre qualquer tema em qualquer setor para ajudar outras pessoas a obterem êxito. Você pode ser remunerado se compartilhar informações e recomendações práticas e úteis que ajudem outros a obterem êxito. E neste processo é possível construir um negócio muito lucrativo e uma vida profundamente significativa. Se qualquer um desses itens lhe parece impraticável, especialmente a parte em que você é remunerado por compartilhar o que pode ser sua mensagem para o mundo, então você simplesmente não tem tido consciência sobre uma atividade relativamente desconhecida, a qual denomino indústria de experts. Essa indústria é uma comunidade afetuosa de indivíduos que compartilha conselhos e conhecimentos com o mundo e que é paga por isso. São as pessoas que você vê na televisão e que dão conselhos online sobre melhorar sua vida e desenvolver sua empresa. São pessoas comuns, simples, que transformaram seus êxitos, pesquisas ou histórias de vida em recomendações para os outros e que, dessa maneira, se tornaram experts em um determinado tema. Por exemplo, como ser um pai melhor ou uma mãe melhor, fundar uma organização, obter sucesso no trabalho, viver com mais entusiasmo ou qualquer outro tema. São serviçais da sabedoria e inspiram a todos nós com o que sabem. Esses experts, para reforçar, são pessoas comuns que sintetizaram suas experiências de vida e criaram produtos e programas para venda ao público. Eles têm artigos, blogs, livros, programas de rádio, cursos em DVD, podcasts, vídeos, que envolvem um processo barato e fácil graças à internet. Em muitos casos, alguns experts tornaram-se conhecidos ou famosos simplesmente por compartilharem suas recomendações e por terem um conteúdo aplicativo. E ganharam milhões de dólares fazendo isso. De fato, capitalizaram suas mensagens e receberam mais dinheiro do que você jamais poderia imaginar. São os mensageiros milionários, os experts empreendedores da era da informação. Apesar de você atualmente não se considerar um expert ou guru, o fato é que qualquer indivíduo pode ser um. Não se preocupe, nós reestruturaremos as palavras expert e guru se você as associa negativamente, pois ser um expert ou guru significa meramente ajudar as pessoas a obterem sucesso, o que é algo muito bom. Tornar-se um expert é simplesmente uma questão de posicionar e empacotar quem você é e o que você sabe, de modo que possa ajudar o maior número de pessoas dentro de seu público-alvo. Você pode se tornar um expert extremamente influente e muito bem remunerado sobre qualquer tema que quiser, e neste livro lhe mostrarei como fazer isso. Não estou falando sobre passar a ser um especialista e se tornar um trabalhador do conhecimento para alguma empresa de criação monótona com alcance global. O trabalhador do conhecimento é um conceito falido há tempos e na nova era criativa, impelida por conteúdo, autenticidade, confiança, ferramentas de busca e mídias sociais, a nova classe de elementos criativos e experts trabalhará para si própria e estabelecerá legítimos relacionamentos com pessoas, fundamentados em informações e recomendações valiosas. Felizmente, devido à democratização generalizada de conteúdo e distribuição que a internet passou a nos oferecer, cada um de nós pode criar e distribuir conteúdo prático e útil para as pessoas. Você está prestes a descobrir que nessa nova economia,
Todos nós podemos ser formadores de opinião e podemos ganhar dinheiro com nosso conhecimento sem ter que trabalhar para determinada empresa ou pessoa. Se você tem uma mensagem e está conectado com a internet, pode ter uma carreira na indústria de expert. Ou seja, orientar outras pessoas pode ser uma atividade tanto significativa como rentável. Ainda mais importante, este livro não se propõe a transformá-lo num guru no sentido que a maioria das pessoas pensa. Não quer dar-lhe um passo a passo para que você se torne um palestrante motivacional ou inspiracional, embora certamente você possa ser ambos. Normalmente, se você tem uma história de vida inspiradora e quer fazer a diferença no mundo, todos dizem, vá ser um orador motivacional. É lamentável que a única linguagem de nossa cultura apta a descrever uma pessoa que ajuda os demais habitualmente tem sido limitada à expressão orador motivacional, quando até os que atuam sob essa égide o fazem mais como experts. O ato de se expressar oralmente é apenas uma das 6 áreas em que um expert pode atuar. Outras áreas incluem escrever livros, conduzir workshops, coaching, dar consultoria e fornecer produtos e programas de treinamento online. Hoje, os especialistas não precisam dominar todas essas áreas para ficarem ricos. Exibirei a você um plano milionário, que talvez o surpreenda pela simplicidade de sua implementação. Com base em tudo isso, estou divagando sobre algo há um certo tempo. Na economia frágil da atualidade, em que tantas pessoas se perguntam qual será o próximo passo e buscam desesperadamente recomendações, estratégias eficientes e informações práticas e úteis, por que ninguém escreveu um livro como o que você tem agora em suas mãos? Acredito que este momento histórico constitui a maior oportunidade empreendedora da história e representa uma pequena parte de um desenvolvimento natural e lógico de nossa economia. As pessoas têm uma grande necessidade neste momento. Elas precisam de orientação, tutoria e coaching. E você pode dar isso a elas e fazer uma diferença substantiva. E ainda, enriquecer. Sei que minhas palavras podem parecer um pouco surreais. Por isso, meu desejo neste livro é ensiná-lo sobre essa indústria e lhe apresentar esses 3 argumentos de modo concreto, racional e implementável. De modo que você empreenda a ação e comece a inspirar e orientar outras pessoas sobre como obter sucesso na vida pessoal ou no trabalho ou em qualquer tópico selecionado. Você pode atingir milhões de pessoas com sua mensagem e ainda ganhar rios de dinheiro ao fazê-lo. Tenho provado isso a exemplo de meus alunos. Embora possa dar a impressão de uma propaganda exagerada, continue lendo e talvez você mude para uma nova profissão e um chamado de nível mais alto. Pessoalmente falando, eu também desconhecia esse setor e sempre fui cético sobre a sugestão de qualquer pessoa de que fosse possível combinar mensagens significativas com dinheiro e marketing. Não gostava, e ainda não gosto, da palavra guru. E jamais almejei me tornar um deles. Por ter nascido numa cidade pequena, mantinha uma suspeita geral sobre pessoas famosas. Cresci desconfiando da maior parte dos experts, e de fato, nunca pensei em enriquecer. Portanto, posso entender se esse setor e minhas afirmações lhe parecem a princípio peculiares. Eu não sabia que podia transmitir minha mensagem para o mundo, ajudar tantas pessoas e, ao mesmo tempo, ser remunerado por isso. Francamente, não teria acreditado se alguém tivesse me contado. Mas então sofri um acidente e quase morri. Após essa experiência, visualizei um nicho aberto para mim. E agora eu o lidero. Este livro é meu esforço para abrir as cortinas e convidá-lo a tomar parte neste cenário. Capítulo 1. Uma explicação rápida sobre o compartilhamento de minha mensagem. Quando acordei, Kevin gritava: "Saia do carro, Brandon! Saia do carro!" Sentado no banco dos passageiros, observei-o rapidamente com o canto dos olhos. Kevin estava esmagado pela direção. Gritava comigo e tentava desvencilhar-se da janela lateral, amassada do lado do motorista. Todo o seu rosto estava coberto de sangue. Tínhamos feito a curva a pouco mais de 130 km por hora.
Nos Estados Unidos, essa curva seria indicada por uma placa amarela brilhante com uma seta no formato de U, um sinal de alerta mostrando a aproximação de uma curva fechada, de modo que seria aconselhável que as pessoas reduzissem a velocidade. No entanto, estávamos na República Dominicana, numa estrada recém-pavimentada. Não havia sinalização, e aquela curva estava prestes a se tornar um divisor de águas em nossas vidas. E acabou sendo uma bênção. Durante meses estive deprimido e muito mal emocionalmente após o rompimento com a primeira moça que efetivamente amara. Tinha apenas 19 anos, mas me sentia à deriva, como se minha vida tivesse acabado. Fomos namorados na época do colegial e todos imaginavam que poderíamos nos casar um dia. Entramos juntos na faculdade e ela descobriu a cerveja e os rapazes. Não fiquei suficientemente atento e ela me traiu. A coisa ficou feia. Estava tão triste que, quando surgiu a oportunidade de fazermos um trabalho de verão na República Dominicana, parti para lá. Deixar a cidade para escapar de meus problemas e da depressão não era o bastante. Eu tinha que sair do país. Assim, lá estava eu na República Dominicana com Kevin, amigo de minha cidade natal, ajudando um empreendedor que conhecíamos e que vendia equipamentos para caminhões. Retornávamos da casa de um cliente por volta da meia-noite. Era uma noite caribenha escura e enevoada. Todas as janelas do carro estavam abertas e no rádio tocava a música Life is a Highway, de John Cochrane. Enquanto percorríamos velozmente a estrada, cercada pela mata e com o ar úmido passante que atravessava o carro, minha depressão teve uma trégua. O peso de minha solidão e tristeza diminuiu na velocidade do som. Fechei os olhos, tentando esquecer minha alma desfalecida, e berrei aquela canção a plenos pulmões. Então, Kevin gritou: "Meu Deus, Brandon, cuidado!" Abri os olhos e vi os fachos do farol desaparecerem à nossa frente, para fora da estrada, no meio da escuridão. Kevin agarrou a direção, virando-a para a direita, numa tentativa desesperada de fazer a curva. Mas era tarde demais. O carro saiu de traseira, perdeu a tração e rodopiou para fora da pista. Abracei meu próprio corpo e pensei: Deus, não estou preparado. Eu ainda não tinha vivido plenamente minha vida. Era esquisito como essa sensação fora real e duradoura. Uma sensação de câmera lenta fora plenamente consolidada pelo rodopio do veículo. Uma pergunta urgente assomou em minha mente à medida que derrapávamos até a porta da morte. Será que morri? Durante a derrapagem para fora da pista, nosso carro bateu numa pequena murada de retenção construída para um projeto de irrigação. Fomos arremessados ao ar de um lado para outro e senti que o cinto de segurança forçosamente me travou no lugar. Depois, senti uma estranha leveza, como se estivéssemos sendo lançados. Meus olhos estavam fechados, mas enxergava claramente. Não era como pensei que seria. Imaginava que haveria um ponto de vista onisciente de minha vida, assim como nos filmes, em que uma série de lembranças passa em câmera lenta. Mas naquele instante eu não me vi. Definitivamente, não havia o pequeno Brandon correndo pelos cantos e crescendo. Porém, eu os vi, meus amigos e familiares de pé na minha frente e do meu lado. Eles cantavam ao redor de um bolo na mesa de nossa sala de jantar. Era a festa de meu 12º aniversário. Minha mãe chorava de felicidade e cantava alegremente aquela música tola que entoava em nossos aniversários. Depois apareceu uma cena diferente. Era minha irmã. Ela balançava ao meu lado numa gangorra de jardim. Nossos olhos se encontraram e ela abriu seu amplo e bonito sorriso. Em seguida, mais imagens. A corrida da vida diante de mim, experimentada por meus próprios olhos. Todas as cenas eram momentos em que eu estava cercado por meus entes queridos. Minha percepção não era como se eu tivesse participado daqueles momentos, embora eles parecessem tão verdadeiros e eu estivesse consciente de que fora lançado pelo ar num lento movimento. Pensei naqueles que amava e nos que sentiriam minha falta. Uma emoção intensa, pesada, de remorso,
perpassou pela minha mente. Será que amei? O carro atingiu o solo com uma batida ensurdecedora e desmaiei. Quando acordei, ouvi Kevin gritando para que eu saísse do carro. Olhei para ele. Ele estava esmagado pela direção, gritava e tentava sair do carro pela janela amassada. Kevin virou-se para mim. Vi uma ferida aberta na lateral direita de sua cabeça e seu rosto inteiro estava coberto de sangue. Saia do carro, Brandon! Disse ele em pânico enquanto conseguia sair pela janela. Eu não sabia se o carro estava pegando fogo ou o que estava acontecendo. Porém, o tom de voz de meu amigo já dizia tudo. Olhei à minha direita para sair do carro, mas a estrutura da lateral do lado do passageiro fora amassada. O teto estava destroçado. Minha única saída era uma abertura estreita na minha frente, ou seja, o que restara do para-brisa. Consegui passar por aquele espaço encolhendo os braços, as pernas e a barriga. E não sei como, consegui ficar em pé sobre o capô branco amassado do carro. Vi meu sangue escorrendo sobre os pés e as sandálias. Fiquei tonto, distante. Lentamente, a vida foi se desvanecendo e senti medo quando percebi pela primeira vez que ela poderia terminar. Então, uma energia assustadora e débil passou rapidamente por meu corpo e me perguntei sobre o significado de tudo aquilo. Lutei com os pensamentos e comecei a chorar. Será que alguém já se importou comigo? Uma névoa negra obscureceu minha visão. Senti que ia morrer. É o fim, pensei. Então, um brilho reluzente no capô do carro interrompeu meu transe. Vi uma faísca brilhante, um reflexo de luz sobre meu sangue, que estava escorrendo na lateral do carro em pedaços. Olhei para cima e vi uma lua cheia, magnífica, na escuridão do céu. Era uma lua mágica, algo diferente de tudo o que vira antes. Tão próxima, tão grande e brilhante, tão linda. Senti que estava me erguendo dos destroços de minha vida, além de estar profundamente conectado com o firmamento e as ondas azuladas que riscavam pelo céu noturno. Não havia dor, nenhum sentimento, uma inexistência cheia de silêncio. Um momento que nunca esquecerei. E depois, lentamente, uma sensação de estar centrado. Eu não estava tendo uma experiência fora de meu corpo. Na realidade, jamais me senti tão conectado com o corpo como naquele instante. Senti uma estabilidade interior e tive uma sensação de gratidão que me purificou completamente. Uma apreciação pela vida que ainda hoje não consigo descrever. Foi como se naquele exato momento eu olhasse para o céu e Deus tivesse me alcançado, me confortado e me dado um bilhete premiado. Uma segunda oportunidade na vida. O momento parecia dizer: aqui está, garoto. Você ainda está vivo. Pode amar novamente, pode ser alguém na vida. Agora vá em frente e se empenhe vivamente nessa jornada, pois sabe que as horas já estão passando. Lembro-me de olhar para o céu naquela noite, aceitando aquele bilhete e pensando: obrigado, obrigado. Aproveitarei essa chance. Um sentimento de gratidão indescritível adentrou em minha vida e nunca mais foi embora. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto, lágrimas de felicidade. E pela primeira vez em meses, minha alma se encheu de júbilo. Essa é uma história que aprendi a compartilhar com mais detalhes, presença e coração, cada vez que a conto para plateias ao redor do mundo. No nosso retorno da República Dominicana, tanto Kevin como eu sobrevivemos, com nossa cota de cortes, hematomas e ossos quebrados. Porém, graças a Deus, vivos e bem, nenhum de nós pensava muito sobre o acidente. Essa atitude pode parecer estranha. Contudo, aprendi que todos nós consideramos nossas experiências de vida, mas raramente procuramos encontrar e revelar seus significados. De fato, quando retornei aos Estados Unidos e para a faculdade, em Montana, apenas mencionei o acidente para amigos íntimos. Prossegui na vida fazendo o que se esperava de mim, formar-me na faculdade, adquirir um pouco de experiência no currículo, posicionar-me para uma carreira e obter um emprego com boa remuneração numa empresa estável. Entretanto, no meio de todos esses espera-se que,
Havia algo em mim que gostaria de revelar o que tinha ocorrido. Uma parte de meu ser ainda estava conectada àquele momento, e eu queria compartilhar o bilhete premiado da vida com os demais. Queria dizer às pessoas que, no final de suas vidas, elas deveriam se fazer 3 perguntas, pois estas me transformaram para sempre e me posicionaram numa trajetória de paixão e propósito. No fim de sua vida, você desejará saber se realmente viveu plenamente e não só as esperanças e os sonhos de seus pais, professores, companheiros ou cônjuges. Você se medirá para ver se é suficientemente vibrante, alegre, presente e animado. Desejará saber se correu riscos, divertiu-se, sonhou grande e lutou suficientemente para atingir seu potencial. Desejará tanto saber isso que sua alma doerá. Será que vivi? Você certamente avaliará se preocupou-se suficientemente ou não, se deu àqueles que o cercam a atenção e a apreciação necessárias. Não saberá quem sentirá sua falta e de quem você sentirá falta. Ainda assistirá a um filme épico, pelo menos comigo foi assim, das ocasiões em sua vida quando estava rodeado de amor e amizade. Questionará o grau de conexão que tinha com seus sentimentos, e seu coração questionará: será que amei? Finalmente, em seus últimos momentos, antes de a luz abandoná-lo, uma agitação profunda em seu corpo e sua mente perguntarão se havia um propósito na sua vida. Você se perguntará se teve ou não uma boa vida. Desejará saber, sentir e acreditar que fez a diferença antes de deixar este mundo. Sua alma perguntará diretamente, em voz alta: será que alguém já se importou comigo? Se qualquer uma dessas hipóteses for verdadeira, se essas forem as 3 perguntas que sempre faremos ao final de nossas vidas, então quero revelá-las ao maior número possível de pessoas. Por que não viver sua vida para que esteja feliz com as respostas a essas perguntas quando ela chegar ao fim? Por que não viver de modo tão intenso e presente em cada instante, animado e motivado pelo dom da vida? Por que não viver um amor com tal intensidade e frequência para que, ao final de sua vida, seu filme seja um épico amoroso e emocionante? Por que não se importar com os outros e procurar fazer a diferença na vida das pessoas como parte de sua programação e rotina normais, de forma tão natural que, ao final, lhe mostre que você foi importante? Quando revelei essas 3 perguntas a alguns amigos, para minha aflição muitos pareceram interessados, mas não transformados. No entanto, alguns poucos consideraram que elas eram profundas e me estimularam a falar mais sobre minha história e meu acidente. A verdade é que eu estava com medo de fazê-lo. No meu ser mais profundo, eu queria despachar tudo de minha mente. Queria focar nas pessoas, no que pensava que era importante. Sonhei em mudar a vida das pessoas com essa mensagem, mas ao despertar a cada manhã, não tinha ideia de como transformar esse sonho em realidade. E havia toda essa questão de me preparar para uma carreira genuína no mundo real. E mais, quem gostaria de ouvir o relato de um jovem rebelde sobre o significado da vida? Quem ouviria, mesmo que eu soubesse transmitir, minha mensagem ao mundo? Certamente eu devo ser louco. Por sorte, topei ocasionalmente com um mentor, alguém que parecia entusiasmado com a vida. Numa época muito precoce e afortunada de minha vida, tive uma visão repentina da indústria de experts. E se não tivesse tido, seguramente minha mensagem teria morrido em meus sonhos. Capítulo 2. Por trás da cortina do guru. Agora, você já conhece um pouco de minha história e de meu sonho. Eu apenas queria ajudar as pessoas com o que sabia sobre a vida, por mais que esse conhecimento fosse limitado por eu ser um rapaz tão jovem. Havia uma agitação enraizada em meu interior para compartilhar uma mensagem com as pessoas. Essa é a forma como, no meu caso, tudo começou. Uma experiência que desejava expressar e revelar a outras pessoas, mas sem saber como proceder. Possivelmente, você deve ter alguma ideia do que seja isso. Talvez tenha aprendido algo sobre a vida ou sobre os negócios que gostaria de compartilhar.
Você percebe que ajudar e ensinar outras pessoas é a trajetória para uma vida significativa. Uma emoção percorre sua alma e pede para compartilhar sua voz, seu conhecimento e as lições de sua vida, que estão enraizadas em seu interior. Mas como é possível promover um efetivo impacto quando se tem de trabalhar tão arduamente para obter uma renda regular? Como ter sua mensagem transmitida ao mundo e influenciar outras pessoas de modo profundo e significativo? Ficava acordado em meu diminuto quarto dormitório, fazendo essas perguntas a mim mesmo durante meses, quando voltei da República Dominicana. Então, numa noite, um mensageiro apareceu para mim e me despertou algo que transformou minha vida. Esse mensageiro, por mais estranho que pareça, foi um homem na televisão. Ele não era um pregador nem aqueles evangelizadores típicos da TV, embora soasse às vezes como um entusiasta e líder. Possuía um caráter imenso e discursava sobre a vida numa linguagem que eu conseguia entender. Seu nome era Tony Robbins, e sua mensagem era: você tem um poder pessoal ilimitado para ter a vida que deseja e fazer a diferença, e posso ajudá-lo a explorar essa possibilidade. Sei que tudo isso pode parecer tolice. Desconfio tanto de celebridades como qualquer outro indivíduo. Mas esse sujeito me conquistou. Não era apenas o que ele estava dizendo, mas o que exibia. Estava ajudando pessoas com o que sabia da vida. E eu, de alguma forma, queria fazer o mesmo, embora certamente não na televisão. Naquela noite, comprei seu programa de áudio, chamado Poder Pessoal 2. E como queria ajuda rápida, paguei pelo envio expresso. Foi a segunda compra que fiz com um cartão de crédito. Escutei o programa várias vezes, frequentemente quando dirigia da faculdade para casa, num percurso de 3 horas pelas Montanhas Rochosas. Os conceitos do programa eram impressionantes para um jovem. Você controla seu destino, dê um passo à frente, tome uma nova decisão para si mesmo, deixe seus valores orientarem sua vida. Viva com paixão. Posso afirmar sem hesitação que minha vida mudou drasticamente. Nos anos seguintes, ouvi e li mensagens similares de gurus das áreas de autoajuda e de negócios. De Wayne Dyer a Deepak Chopra, passando por Stephen Covey e David Bach, e de John Gray a John Maxwell. A maioria desses experts em questões da vida e dos negócios tinha livros, fitas, CDs, DVDs, palestras e programas de coaching que vendiam ao público. Comprei muitos deles e, consistentemente, fiz o que podia para melhorar minha vida e me sair bem na carreira e relacionamentos. Eu estava vivendo bem, orientado por minhas 3 perguntas e pela sabedoria daqueles que estavam revelando suas mensagens para as massas. Suponho que essa seja uma história corriqueira, pois os experts têm, literalmente, ajudado dezenas de milhões de pessoas mundo afora. Mas agora apresento o ponto em que sou diferente, e no qual há uma interseção entre a minha e a sua história. A diferença que me trouxe a este dia e a escrever este livro é esta. Quando ouvia as vozes desses líderes, sempre pensava: por que algum dia eu não poderia ser essa voz de inspiração e orientação para as pessoas? Como esses homens e mulheres que transmitem suas mensagens, ajudam pessoas e criam empresas genuínas estão fazendo isso? Eram essas questões que pululavam em minha mente quando deixei a faculdade e passei a fazer parte do mundo real como um tipo diferente de especialista, um consultor organizacional. Por aproximadamente 7 anos, trabalhei para uma empresa de consultoria global. Gostei da função e progredi com facilidade. Mas não achei que esse trabalho fosse ser o mais importante de minha vida. Com os clientes, geralmente contava a história do acidente com o carro, até que comecei a notar que as pessoas estavam realmente se conectando comigo e com a mensagem. E essa percepção e ligação aumentavam quanto mais velho eu ficava. Elas diziam: cara, você precisa contar essa história às pessoas. Transmita sua mensagem ao mundo. Eu lhes perguntava como, e elas diziam: bem, para transmitir sua mensagem, você pode escrever um livro, dar uma palestra, ministrar um workshop, montar um site, ser um coach pessoal ou algo parecido. Todos diziam a mesma coisa, para eu tornar-me um escritor, orador, coach, palestrante, consultor
guru de recomendações online, mas ninguém sabia como. Você certamente não cursa uma faculdade para isso, certo? Quando procurei na internet por recomendações para transmitir minha mensagem ao mundo, apenas encontrei uma miscelânea de informações sobre como escrever um livro, entrar na televisão ou ganhar dinheiro como palestrante motivacional. Ninguém falava sobre como ter uma carreira genuína, sustentável, ajudando as pessoas com informações práticas, úteis e valiosas. Finalmente, a premência interna que eu tinha de contar a história de meu acidente era tão profunda e urgente que deixei meu confortável emprego corporativo. Decidi entrar com a cara e a coragem, de maneira incondicional e talvez tola, no que a época denominava de a indústria de gurus. Estava comprometido a compartilhar minha mensagem por conta própria, com ou sem qualquer treinamento ou currículo para fazê-lo. Durante 1 ano, segui as pegadas daqueles que tinham entrado neste campo antes de mim e tinham arriscado, seguido seus sonhos e revelado importantes mensagens para o mundo. Obtive os mesmos resultados que a maior parte deles. Quebrei rapidamente. A triste verdade sobre esse mundo é que ele não está preparado para ajudar as pessoas a compartilharem suas vozes e mensagens. Somos uma sociedade que não valoriza o compartilhamento de experiências e lições de vida, de modo que não há nenhuma trajetória de carreira para imitar. Ajudar as pessoas com o que sabemos é discutido, infelizmente, em nossa cultura, como uma atividade que é mais bem executada nas conversas dos jogos de golfe ou enquanto estamos na praia, desfrutando de nossa aposentadoria. Sem qualquer treinamento ou pista de como compartilhar e lucrar com meus conselhos e minhas informações práticas e úteis para ter uma vida significativa, me frustrei e tive problemas financeiros. Personifiquei o clichê do escritor pobre e trabalhador e me afundei ainda mais em dívidas à medida que adquiria cada livro, audiobooks e ingresso de palestra que conseguia sobre os temas como se tornar um escritor, orador, coach, palestrante ou divulgador de informações online. Ou seja, alguém que vende suas recomendações, treinamentos ou informações pela internet. Nada dava certo e ao final daquele ano, meu livro foi recusado por uma dezena de editoras. E ele tinha a mensagem de minha vida contada numa parábola, um romance sobre segundas oportunidades intitulado A Vida é um Bilhete Premiado. Minha história é a história desafortunada de milhões de pessoas. Queremos transmitir nossa mensagem ao mundo, mas não temos ideia de como fazer isso. Mas se há uma coisa que você deve saber sobre mim, é que quando tenho uma visão voltada a algo, me dedico a aprender o modo de fazer isso acontecer. Sou um estudante e pesquisador determinado e incansável, e jamais deixei meus sonhos morrerem na praia. Assim, mergulhei ainda mais nesse estranho mundo de experts. Foi uma busca solitária, frustrante e dispendiosa. Comecei combinando tudo o que aprendera com todas as fontes discrepantes que podia. Extraía informações da palestra de um escritor, intercambiava-as com algo que aprendera numa palestra voltada a oradores públicos, acrescentava algo que tinha lido sobre marketing na internet, incorporava algo que aprendera numa sessão de associação de coaching com a vida, e depois misturava tudo com o que via os gurus renomados fazerem, online e offline, em várias indústrias e temas. Se ninguém ainda tinha conectado os pontos e pensado nisso como uma carreira genuína, numa indústria real, eu seria o primeiro. No ano seguinte, exatamente 24 meses após decidir entrar na indústria de experts, comecei a ver resultados impressionantes. Vou compartilhar meus resultados com você, e ao fazer isso, não pretendo impressioná-lo, mas quero lhe mostrar como as coisas podem mudar rapidamente quando você decifra o código que explica como posicionar, embalar e promover sua mensagem de forma estratégica e inteligente no mercado. Nesses 2 arrebatadores e auspiciosos anos, atingi milhões de pessoas com minha mensagem e ganhei mais de 4 milhões e 600 mil dólares, inspirando-as e orientando-as sobre como melhorar suas vidas e compartilhar suas próprias mensagens. Nesse período que totalizou 3 anos, me tornei escritor best-seller, orador influente com cachê de 25 mil dólares por palestra,
Palestrante que tem seus eventos com ingressos esgotados, alguns a $10.000 o ingresso. Coach pessoal, consultor autônomo com uma lista de espera de vários anos e divulgador de informações online com dividendos médios de $2 milhões para cada promoção de maior porte que inseri na internet. Obtive tudo isso trabalhando em casa e sem um único funcionário de período integral. Apenas contratei uma pequena equipe de colaboradores em alguns projetos especiais. Nesse mesmo período, dividi o palco com o Dalai Lama, Sir Richard Branson, Stephen Covey, Deepak Chopra, John Gray, Dave Bach, Jack Canfield, Debbie Ford, Brian Tracy, Keith Ferrazzi, T. Harv Eker, Paula Abdul, e a lista cresce cada vez mais. Escrevi artigos, produzi vídeos, fiz programas de rádio, DVDs para estudo caseiro e programas de treinamento online que têm ajudado dezenas de milhares de pessoas a transformarem totalmente suas vidas e seus negócios. Organizações globais sem fins lucrativos e empresas listadas entre as 500 da Fortune começaram a patrocinar minha mensagem e agora não consigo, mesmo se quisesse, controlá-la. Sei que toda essa transformação parece inacreditável. Para muitos, ela soa como algo impossível. Mas você logo descobrirá que não é apenas possível, mas que é possível sem muitos recursos ou sem ter funcionários. E que se trata de um sistema replicável. Nos próximos capítulos, compartilharei com você histórias de sucesso de outras pessoas que atingiram resultados impressionantes e ajudaram milhares de pessoas. E mostrarei como ganhar milhões de dólares de um modo relativamente rápido. Obtive tanto sucesso nesse nicho dos experts que as pessoas começaram a me perguntar: Brandon, como você conseguiu fazer tudo isso tão rapidamente? Como é que você publicou um livro, foi contratado como orador, ministra seus próprios workshops, se tornou um coach pessoal ou profissional e coloca seus programas na internet? Eram tantos pedidos e tantas perguntas que decidi criar um programa de treinamento para pessoas que começavam na carreira como eu tinha começado. 27 pessoas se inscreveram para o primeiro treinamento. Hoje, milhares de pessoas de todas as partes do mundo viajam até a Experts Academy, o único programa de treinamento abrangente para escritores, oradores, coaches, consultores, palestrantes e divulgadores de informações online. Para minha surpresa e meu profundo apreço, o mercado e a comunidade de experts celebraram a chegada de nossa escola. Pela primeira vez na vida, alguém tinha conectado os pontos e abordado o nicho dos gurus como uma carreira legítima, numa indústria real, verdadeira e baseada em serviços. Minha história fechou o ciclo em 2009. Daquelas noites sem sono na faculdade, quando desejava compartilhar minha história em mensagem com as pessoas, até hoje, que sou reconhecido como um líder na comunidade dos experts, já percorri uma longa trajetória. Em 2009, tive a honra de participar do programa de Tony Robbins e de inspirar seu público de mais de 2.000 pessoas reunido em Meadowlands. Também recebi Tony na Experts Academy. Aluno e professor se encontraram e juntos ajudaram milhares de pessoas. A partir deste livro, Tony e muitos dos principais experts do mundo em termos de autoajuda, relacionamentos e negócios tornaram-se amigos queridos e leais. Muitos deles também passaram a ser clientes e outros proferiram palestras na Experts Academy para revelarem pela primeira vez em suas carreiras exatamente como encontraram e compartilharam suas mensagens, além de como fundaram suas empresas. Tudo o que desejava fazer era compartilhar minha mensagem. Agora sou conhecido como um expert que ajuda as pessoas a se tornarem experts. E para minha surpresa, com muita humildade, me tornei o líder e porta-voz da indústria de experts. Compartilhei toda essa história paralela, pois queria que soubesse que já estive onde você está atualmente, batalhando para transmitir minha mensagem ao mundo. Agora estou aqui para ajudá-lo. Treinei milhares de pessoas para fazerem a diferença e enriquecerem com seus conselhos, experiências e conhecimento. Você reconheceria muitos dos nomes de meus clientes e ex-alunos. Eles comandam programas de entrevistas, são personalidades do rádio e celebridades nacionais e internacionais.
escritores best-sellers do The New York Times, oradores famosos, profissionais de marketing de ponta e consultores extremamente bem remunerados. Você tem visto muitos de meus alunos em programas como Dr. Phil, Oprah, Rachel Ray, CNN, Fox News e no YouTube, bem como no The Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, na revista Success e, notadamente, nas principais mídias do mundo. O que me deixa mais orgulhoso é que entre todos os experts que treinei, de alguns você talvez jamais tenha ouvido falar. Pessoas que, no momento, estão revelando suas recomendações e ajudando outros a serem bem-sucedidos em centenas de áreas. Experts saídos de meus eventos estão ajudando crianças a se saírem bem na escola, mulheres a encontrarem trabalho, nascidos nas décadas de 1960 e 1970 a se prepararem para a próxima etapa de suas vidas, novos casais a comprarem suas casas, entes queridos a lidarem com a morte e o luto, médicos a tratarem mais eficientemente de seus pacientes, pessoas obesas a redescobrirem estilos de vida mais saudáveis, donos de pequenas empresas a praticarem um marketing mais avançado, profissionais a passarem nos exames de certificação, oradores a dominarem melhor seu palco, enólogos a escolherem melhores vinhos, profissionais a começarem novas carreiras, etc. O que é possível para você e sua mensagem, se ainda não a encontrou, não se preocupe, pois irei ajudá-lo. Está provavelmente além de sua imaginação neste momento. Isso porque um número muito reduzido de pessoas teve contato com a indústria de experts, e a maior parte delas não entende o mundo do expert empreendedor. Trata-se de uma nova carreira para muitos e um modo muito diferente de pensar o trabalho. No capítulo a seguir, começarei a abrir as cortinas e a abordar seu estilo de vida. Agora é a sua hora. Tudo o que você deve fazer é decidir se essas são a convocação e oportunidade corretas para você. Vamos começar! Capítulo 3. A convocação e o estilo de vida do expert. Nos capítulos a seguir, revelarei como os experts começam suas atividades e como exatamente transmitem suas mensagens para o mundo, e são remunerados por isso. Abordarei ainda a primeira objeção que reconheço que as pessoas têm com relação ao assunto. Poxa, Brandon, não sou um especialista e quem me pagaria algo pelo que conheço? Não se preocupe. Chegaremos a tratar de seus medos infantis de inadequação em breve. Brincadeira, abordaremos essa questão, pois sei que a maior parte das pessoas subestima intensamente o que sabe, ou jamais pensa sobre o que sabe e sobre como esse atributo poderia ser valioso para os demais. No entanto, antes de tratar de sua expertise específica, quero esboçar um retrato mais amplo da indústria de experts, de modo que você possa determinar se, inclusive, deseja ser parte dela. Confie em mim. Você pode se tornar um expert extremamente bem pago, em qualquer campo e em qualquer tema, e lhe provarei isso. Discutiremos agora se esta é realmente uma convocação e uma carreira nas quais você está interessado. Sim, creio que se tornar um mensageiro milionário é uma convocação e uma carreira legítima. Trata-se de uma convocação porque acredito piamente que faz parte do propósito de nossa vida aprender e experimentar o mundo, e depois olhar para trás e ajudar aqueles que também estão tentando avançar. Se você batalhou contra algo e sobreviveu, deve ajudar os que agora estão lutando. Se atingiu o impossível, habilite pessoas de modo que elas atinjam o mesmo. Se passou anos a fio tentando descobrir algo, por que não encurta a curva de aprendizado de outra pessoa? Se decodificou o código para o sucesso em qualquer área, por que não revela o segredo a todos? Obviamente, há uma certa inclinação para ajudar o próximo nisso tudo. E por essa característica fui geralmente criticado. Algumas pessoas em minha comunidade me chamaram de leniente e moleirão, pois de modo geral, foco mais na missão que no dinheiro. No entanto, acredito que, por vir de uma comunidade dedicada a servir, essa não é apenas uma forte prática espiritual, mas também uma boa prática de negócio. Se você se preocupa em ajudar os outros, eles acreditarão na sua pessoa e, assim, comprarão de você. Acredito que todo mundo tenha uma mensagem e uma história de vida ou experiência que podem ajudar outras pessoas. Você também tem uma mensagem, mesmo que ela ainda seja indefinida. Você tem algo em seu interior para transmitir ao mundo. Sua voz e contribuição únicas.
Você tem sido convocado para transmiti-las e este livro o ajudará com isso. Em termos de uma carreira, há bem poucos empregos mais estáveis e lucrativos do que o de ser um expert. As pessoas sempre necessitarão de ajuda e conselhos em sua vida pessoal e profissional. Cada geração precisa de conselhos dos pais, indicações imobiliárias, de marketing, sobre relacionamentos, negócios, assessoria sentimental, financeira, de carreira, tecnológica, espiritual. Não há limite para o número de pessoas que procura e precisa de seus conhecimentos e informações. Este ponto tem sido provado pelas carreiras duradouras e extremamente impactantes dos líderes e lendas de nossa indústria. Quando um expert encontra sua mensagem verdadeira e a transmite com carinho, compaixão e consistência, o mundo o observa. Considere as histórias recorrentes desses especialistas. Tony Robbins vem inspirando indivíduos a encontrar seus potenciais pessoais há mais de 30 anos. Atingiu milhões de pessoas ao redor do mundo e construiu um império de 50 milhões de dólares sob sua marca. Stephen Covey adotou 7 hábitos simples para que um indivíduo seja eficiente e criou uma empresa de treinamento bilionária, enquanto manteve o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes na lista de best-sellers de negócios por mais de 21 anos. Zig Ziglar tem dado palestras bem-sucedidas há cerca de 40 anos e recusa negócios todo o tempo. Rick Warren transformou seus conselhos espirituais no livro de não-ficção campeão de vendas de todos os tempos. Uma Vida com Propósito, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos. Ele criou uma congregação de 20 mil membros na Califórnia e, em 2008, abrigou o Fórum Civil da Presidência, que apresentou os candidatos presidenciais Barack Obama e John McCain. David Bach começou dando assessoria financeira ao público após deixar seu emprego corporativo no setor financeiro e transformou essa atividade na marca de assessoria financeira mais valiosa do mundo. Publicou 11 best-sellers, incluindo 2 campeões de venda consecutivos. Fique Rico Mesmo Começando Tarde e O Milionário Automático, segundo a listagem do The New York Times. Ao todo, seus livros têm sido publicados em mais de 15 idiomas, com uma impressão de mais de 7 milhões de exemplares por todo o mundo. David atualmente está numa missão para tirar a população americana da dívida. Assim, ele se associou à Equifax, uma das mais influentes agências de divulgação de créditos soberanos, para mostrar aos consumidores como se livrar rapidamente de dívidas. Em todos esses anos, seus parceiros corporativos compraram mais de 1,5 milhão de exemplares de seus livros. Ele colabora regularmente no programa Today da NBC. Suze Orman, Jim Cramer e Dave Ramsey também são nomes famosos e permanentes na área de consultoria financeira. John Gray adotou uma ideia simples de que homens e mulheres estariam em planetas diferentes e transformou-a num fenômeno. Há livros, palestras, workshops, coaching e vídeos online sobre o império Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. Oprah, juntamente com amigos e amigas contemporâneos, dominou a televisão e os livros durante décadas. Teve de Rachel Ray em assessoria culinária a Dr. Phil em conselhos pessoais e de relacionamentos, de Marianne Williamson em conselhos espirituais, Bob Greene em orientações para exercícios físicos, Tim Gunn em conselhos sobre moda, Nate Berkus em orientação domiciliar e de jardins, a Dr. Mehmet Oz sobre saúde. Certamente, muitas dessas pessoas têm nomes familiares. Muitas delas são escritoras e escritoras best-sellers e celebridades da televisão. Menciono-as aqui porque podem dar uma cara à indústria de experts. Elas ainda ilustram a diversidade de expertises que conseguiram dominar e monetarizar. De desenvolvimento pessoal a finanças pessoais, de relacionamentos a design de estilo de vida, de negócios à espiritualidade. O que é importante saber sobre elas é que ninguém começou na área sendo rico e famoso. Essas pessoas iniciaram exatamente como você. O que fizeram em seguida foi consolidar suas expertises, aprender a empacotar e promover suas mensagens e descobrir um modo de servir ao maior número de pessoas que pudessem. Você não precisa desejar ser um expert famoso. Talvez esse não seja seu estilo. Pessoalmente, eu tinha evitado a mídia tradicional até recentemente, quando percebi que um novo estilo e uma nova liderança eram requeridos no setor. Tenho observado e conhecido outros experts que desfrutam de uma vida confortável.
Talvez você não saiba o nome deles, mas seu trabalho é ajudar milhares de pessoas graças às suas informações e produtos práticos e úteis. Eles têm carreiras genuínas e realmente ganham dinheiro. Estão nos palcos do país, emitindo conselhos online, treinando empresas em seus círculos locais de negócios e possuem livros, CDs, DVDs e uma grande quantidade de materiais de treinamento. Se você algum dia já assistiu minha palestra na Experts Academy, encontrará centenas de pessoas comuns fazendo isso de maneira bem-sucedida e feliz. Muitas sobre tópicos de que você jamais imaginaria que pudessem ser experts. Adoro a história de Lori Marrero. Ela era apaixonada em organizar a casa dela e das amigas. As pessoas visitavam sua casa e diziam: Lori, como é que você mantém tudo tão organizado? A diferença da maioria das pessoas, ela é uma fantástica ouvinte e entendia inconscientemente que se várias pessoas lhe perguntam sobre algo, há negócio em vista. Assim, ela se posicionou como expert em organização e começou a ministrar coaching a pessoas e empresas sobre como organizar mais eficientemente suas casas e seus locais de trabalho. Sim, ela se tornou uma especialista em organização. Criou um programa online sobre o assunto e escreveu um best-seller, The Clutter Diet, The Skinny Unorganized Your Home and Taking Control of Your Life. Lori é atualmente a porta-voz nacional da Goodwill Industries International e embaixadora do Goodwill Donate Movement. Ela ainda executa trabalhos como porta-voz para organizações, incluindo a Staples e a Microsoft. Ela é muito procurada pela mídia nacional, incluindo os programas Good Housekeeping, CNBC, e o Woman's Day. The Container Store e outros varejistas vendem seus produtos por todo o país. Então lanço uma pergunta. Você já ouviu falar de Lori? Muitos não. Muitos de vocês que estão lendo este livro jamais ouviram falar também de mim. Você vê, há milhares de indivíduos como nós no mercado e geralmente as pessoas só nos conhecem se tem um problema que precisa ser solucionado. Não consegue organizar sua vida? Você encontra Lori. Não consegue transmitir sua mensagem ao mundo? Você topa com Brandon. Essa é a feição do mundo dos experts não famosos. Como é dito, quando o aluno estiver preparado, o professor aparecerá. Vamos para outra história. Marcy Shimoff era uma mulher feliz. As pessoas sempre perguntavam a ela: Marcy, por que você é tão feliz? Sua resposta era: não tenho motivo para não ser. A exemplo de Lori, Marcy ouvia as pessoas e começava a falar, aplicar coaching e escrever sobre o tema da felicidade. E se tornou uma escritora best-seller da lista do The New York Times. O título de seu livro? Os 7 Passos para Ficar de Bem com a Vida. As histórias de Lori e Marcy não apenas ilustram que qualquer pessoa pode se tornar um expert sobre qualquer tema, mas também nos dão uma lição importante. O melhor modo de encontrar sua área de expertise é o indivíduo se perguntar: o que acontece que as pessoas estão sempre me perguntando quando lidam com o tema? Responda a essas perguntas. E se a resposta tiver utilidade a outras pessoas, você tem uma empresa especializada. E Roger Love? Você já ouviu falar dele? Eu não. Até que comecei a procurar por um expert que me ajudasse com minha voz. Perdi a voz em um de meus seminários de 4 dias e fiquei temeroso de que minha carreira estivesse encerrada. Meu amigo Tony Robbins me indicou Roger e ele se tornou o principal coach vocal do mundo. Roger aplica coaching, oratória e treinamento e tem uma lista de livros e CDs fantásticos sobre performance vocal. Ele treinou algumas pessoas que você pode conhecer, como John Mayer, Reese Witherspoon, Tyra Banks, o grupo Maroon 5, Eminem e muitos dos atores e cantores mais qualificados do planeta. Rick Frischman era um aposentado do ramo de relações públicas. Quando decidiu ter uma segunda carreira, concluiu que seus clientes favoritos do mundo das relações públicas sempre foram os escritores de livros. Assim, começou sua segunda carreira como especialista em publicação e publicidade editorial e criou uma série de livros e workshops intitulada Author 101, para ajudar novos autores a obterem sucesso. Ele ganhou rios de dinheiro no processo, mas o mais importante, ajudou milhares de escritores a aprender como transmitir suas mensagens através da escrita. Frank Kern era treinador de cães em Macon, Georgia.
Um dia, ele descobriu como vender treinamentos online e começou a ganhar um bom dinheiro nessa profissão. Então as pessoas começaram a perguntar: Frank, como você processa esse marketing digital? Assim, nasceu sua carreira como expert em marketing na internet. Hoje, ele é o estrategista de marketing da internet mais bem pago do mundo. E suas promoções online injetam regularmente $6 milhões para seus clientes. Frank ainda ajudou a criar uma das 2 maiores campanhas de marketing na internet, que auferiram mais de $20 milhões em poucas semanas. Shane e Chantal Valentine eram pais normais, que tinham uma bebê linda chamada Alina. Eles também eram vegetarianos e queriam que ela crescesse alimentando-se com alimentos frescos e saudáveis, em vez daquelas porcarias vendidas em potes. Assim, começaram a preparar papinhas frescas e orgânicas para a filha, mimando-a com uma culinária fantástica de todas as partes do mundo. As pessoas perguntavam: Ei, como vocês preparam todas essas receitas formidáveis para crianças? Dessa maneira, nasceu a nova carreira deles como especialistas em culinária infantil. Desde então, criaram programas e promoções culinárias saudáveis com a Cliff Bar, Pixar Studios e a Whole Foods. Quem teria imaginado que eles poderiam se tornar experts em culinária infantil? Eu poderia compartilhar milhares de histórias de pessoas comuns como Lori, Marcy, Roger, Rick, Frank, Shane e Chantal, que se tornaram experts altamente influentes e bem-sucedidos em todos os temas imagináveis. Eu os conheci graças a meus eventos da Experts Academy. No entanto, este é um livro sobre você, de modo que despenderei menos tempo em histórias inspiracionais e mais em instruí-lo pessoalmente. Se você deseja encontrar centenas de pessoas nessa indústria, simplesmente junte-se a nós na Experts Academy. Bem, agora este livro é sobre você. Vamos decidir se esta é uma comunidade da qual você realmente quer fazer parte. Aqui estão 9 razões que me fazem considerar a indústria de experts como a melhor para abrigar uma carreira. 1. Seu trabalho é baseado inteiramente em seu entusiasmo e conhecimento. A indústria de experts é indubitavelmente uma das mais apaixonantes e vibrantes que existem. Apenas participe de um de nossos seminários e você verá que isso é verdade. Por quê? Porque nossa indústria é uma das poucas, fora o setor musical, que se fundamenta no encontro e compartilhamento das vozes únicas de nossos membros com o mundo. Compartilhar e ensinar é uma arte verdadeira, que inflama entusiasmo no espírito humano. Esse entusiasmo é a razão pela qual tantos fãs e seguidores são inspirados por experts. Eles são atraídos para a energia e a paixão pela vida. E também pelos negócios que os experts demonstram ao mundo. Porém, isso não significa que nossa indústria seja baseada unicamente numa energia arrebatadora, extremamente entusiasta e exuberante. Nossa paixão é equiparada e fundamentada pela sabedoria e inteligência. A verdade é que você não consegue ser bem-sucedido em nossa indústria a menos que saiba que pode ajudar outras pessoas a superar seus problemas ou migrar de um ponto até outro. Assim, apresento-lhe as perguntas essenciais de uma entrevista que eu faria a qualquer pessoa que buscasse uma carreira na indústria de experts. Você é profundamente apaixonado por seu tópico e por inspirar outras pessoas para que se aperfeiçoem? Que conhecimento você detém sobre a vida ou os negócios que poderia ajudar outras pessoas? 2. Suas atividades no que se refere a trabalho estão centradas em identificar-se e criar. Como a maioria das pessoas passa os dias úteis na vida real? Como você descreveria suas 2 principais atividades no trabalho? Na comunidade de experts, passamos nosso tempo com apenas 2 coisas: identificando-nos com nossa audiência para ganhar sua confiança e entender suas necessidades e ambições, criando informações, conteúdos e produtos práticos e úteis que agreguem valor à nossa audiência e lhe ensinem a ter uma vida melhor ou a desenvolver sua empresa. Essa é essencialmente nossa função integral. Até nossos departamentos de marketing e vendas se restringem a identificar-se com nossos clientes, fornecendo-lhes valor e compartilhando informações em nossos sites, blogs, artigos, produtos e vídeos.
Você não precisa ser um gênio em marketing, uma pessoa extremamente carismática ou um vendedor trapaceiro para ser bem-sucedido em nosso segmento, apesar dos antigos mitos. A realidade é que estamos vendo uma entrada impressionante de novos membros em nossa comunidade. Precisamente porque mais e mais pessoas estão percebendo que compartilhar suas mensagens pode ser feito sem forçar a credulidade dos outros nessa nova era do marketing. As pessoas estão vendo que nossas vendas são, de fato, orientadas por serviços. Posso dizer com autoridade que, pelos tópicos e nichos, é visível que todas as campanhas de vendas de nosso setor que estão dando certo se processam essencialmente dessa forma. Disponibilizamos informações grátis que agregam valor às vidas das pessoas e então em algum ponto é dito: ei, se você gostou dessas informações, também tem um programa ou produto que você pode comprar e se aprofundar muito mais no assunto. Isso não é fácil. Para triunfar, nós, especialistas, apenas temos de conhecer bem nossos clientes. Devemos ter compaixão por aqueles que lutam contra certos desafios e devemos criar um mapa para que eles sigam com vistas a melhorar sua situação, quer na vida pessoal ou profissional. Trata-se de um negócio real sobre relacionamento. Quanto mais conhecermos nossos clientes e sabermos do que eles precisam, mais podemos personalizar nossas mensagens e métodos para ajudá-los. Assim que conhecemos nossos clientes, o trabalho volta-se para criar informações práticas, úteis, valiosas e únicas para eles. Normalmente, chamo isso de empacotar suas informações, o que significa criar artigos, webinars, vídeos, podcasts, workshops e programas de coaching úteis que transmitam sua mensagem. A parte de criação dessa atividade é o que, acredito, ativa a maior parte de energia e expressão artística em nosso trabalho. Você frequentemente ouve as pessoas em meus seminários gritando algo com alegria: eu sou um criador, pois elas concluem que podem novamente explorar a parte criativa e expressiva de suas vidas, que fora eliminada em seus trabalhos na vida real. Como nosso trabalho é tão focado em identificar-se e criar, gosto de afirmar que a comunidade de experts é verdadeiramente o primeiro ponto genuíno de pouso para o que Richard Florida intitulou de a classe criativa. A maior parte das pessoas criativas deseja criar mais coisas, especialmente conceitos estimulados por ideias que ajudem as pessoas a terem vidas melhores. Bem, isso é o que fazemos em período integral. Os experts são o segmento econômico estimulado por ideias e que mais cria conteúdo. Vivemos no mundo da informação e estamos criando todo esse contexto. Somos os artistas e os impulsionadores da era da informação. 3. Você trabalha em qualquer lugar e a qualquer hora, começando agora. Quando Tim Ferriss escreveu Trabalhe 4 horas por semana, não tinha nenhuma ideia de quão grande essa ideia seria ou de quantas pessoas achariam que sua abordagem era totalmente inimaginável. Mas, certamente, foi fácil para ele imaginar uma semana de trabalho de 4 horas. Tim é um expert. Equipada com um laptop e um telefone, a maioria dos experts consegue ganhar milhões de dólares trabalhando em qualquer lugar e a qualquer hora que desejarem. Sei que isso é verdade. Quando comecei, tudo o que tinha eram esses 2 aparelhos. Não tinha dinheiro, influência, reconhecimento pelo nome, tios ricos, nada. Dispunha unicamente de uma mensagem e de um sonho. E em pouco tempo, meu computador passou a ser meu único recurso necessário. Meu laptop tornou-se meu caixa eletrônico automático, habilitando-me a escrever artigos e livro e criar e postar webinars, vídeos e programas online pelos quais as pessoas me pagavam. Meu telefone possibilitou-me fazer teleconferências ou audioconferências em grupo, pelos quais as pessoas pagavam para se associar. Fiz 100% desses trabalhos em casa. Hoje, embora gerindo marcas de 5 milhões de dólares na indústria de experts, ainda trabalho essencialmente em casa ou no Experts Studio, um condomínio em que montei um estúdio de vídeo. O custo da montagem de um bom estúdio de vídeo hoje em dia é menor que $2.000. Bem poucas companhias pioneiras, startups no mundo, fora de empresas de internet, exigem muito pouco em termos de investimentos em capital ou recursos.
Com base em minha experiência no nicho dos experts e em nossas pesquisas com ex-alunos da Experts Academy, estimei que 92% de nosso segmento trabalha em casa. Geralmente dizemos mensagem, cheque. Conhecimento, cheque. Público a servir, cheque. Laptop e telefone, espere cheques. 4. Você trabalha com quem quer. Na condição de empreendedores, os experts contratam e demitem qualquer pessoa que quiserem. E podemos incluir também o abandono de clientes mal educados. Não estamos à mercê de chefes grosseiros, colegas malucos, bajuladores ou qualquer outro alpinista social que faz politicagem no trabalho. Como se trata de um setor baseado unicamente no entusiasmo individual, em nosso conhecimento e em nossa habilidade para nos relacionarmos com nosso público e gerar informações valiosas para eles, controlamos nosso destino. Somos especialistas empreendedores e, portanto, a nós aplicam-se todos os benefícios típicos de um empreendedor. A vantagem de estarmos numa comunidade de experts, no entanto, não é apenas não precisar trabalhar com outras pessoas que achamos desagradáveis. Trata-se também de que podemos escolher com quem trabalhar. Os indivíduos que trabalham no nicho dos experts são incrivelmente abertos a colaborações, joint ventures, compartilhamento de conteúdos e parcerias promocionais. Como todos sabemos que nossa primeira missão é compartilhar nossa mensagem, aproveitamos praticamente qualquer oportunidade para revelá-la. Quer sejamos entrevistados ou citados nos livros e pacotes de produtos de outros membros. Darei um exemplo a você. Meu amigo Tony Robbins estava trabalhando na criação de um novo curso, que chamou de The New Money Masters. Ele queria entrevistar pessoas que tinham realmente dominado o marketing digital. Ele já sabia criar aquele programa sozinho, mas sabendo que esta é uma comunidade criativa e colaborativa, preferiu entrevistar outros especialistas. Ele me pediu para que eu participasse e alegremente concordei. Fiz uma viagem de avião até seu estúdio de vídeo e filmamos uma ótima entrevista. Não fui pago por isso e nem pedi para ser remunerado, pois sei que compartilhar minha mensagem é o mais importante e porque na comunidade é fantástico colaborar. Ao todo, Tony entrevistou 12 entre os melhores profissionais do nicho do marketing digital, incluindo meus amigos Frank Kern, Eben Pagan, John Rees, Dean Jackson, Jeff Walker e Mike Kinix, o homem que apresentou pela primeira vez muitos deles a Tony. O curso tornou-se um sucesso multimilionário. Tenho aparecido em 2 outros formatos para Tony, e ele retribuiu o favor ao participar como orador e promover meu seminário na Experts Academy. Dou esse exemplo, pois ele ilustra uma série de situações. Primeiro, os experts estão sempre abertos a compartilhar sua expertise a fim de transmitir suas mensagens para o mundo. Imagine uma realidade em que você pode trabalhar ao lado de seus mentores e gurus. Isso fornece uma capacitação profunda. Segundo, devido à natureza colaborativa do setor, você não precisa ser o guru em todos os temas. Você pode simplesmente entrevistar outros experts. Eu não posso ensinar o que Tony Robbins ensina, de modo que o convido para que ele ensine seu assunto a meu público, e ele faz o mesmo comigo. Se desejo convidar um expert sobre determinado assunto em meus eventos, ou exibir seus conselhos em meus sites ou webinars, faço isso pelo e-mail. Os experts são pessoas extremamente abertas e acessíveis. Isso sempre surpreende os novatos. Se você faz a diferença, como Tony tem feito desde seu primeiro dia, todos ajudarão. Adoro isso nesta comunidade. Tenho sido abençoado por trabalhar com todos que sonhei trabalhar um dia no setor. Meu trabalho tem me ajudado a conhecer presidentes, líderes espirituais, celebridades, CEOs e pioneiros em praticamente qualquer indústria sobre a qual já fui curioso. Os especialistas são tão abertos a compartilhar suas expertises que esta é uma das maiores vantagens do que fazemos. Posteriormente, neste livro, discutirei como melhorar o compartilhamento de insights sobre nossos negócios, não apenas em nossas áreas de expertise. 5. Suas promoções baseiam-se em suas promoções. Adoro este fato. Na qualidade de um expert, se deseja receber mais, simplesmente se promova mais.
assumindo, claro, que você faça um ótimo trabalho. A diferença do pagamento por hora do mundo organizacional, suas promoções não são baseadas nas aprovações incontroláveis de seu gerente. Em vez disso, seu pagamento se baseia em quanto você está fazendo para promover sua mensagem e seus produtos e programas informativos para o mundo. De modo geral, quanto mais promoções você faz eficazmente, mais receita obtém e mais pessoas ajuda. Essa é a razão pela qual sempre digo que você pode fazer a diferença e enriquecer simplesmente promovendo boas recomendações e informações práticas e úteis. Esse conceito torna-se mais e mais poderoso à medida que você ganha um maior número de fãs e seguidores. Quanto maior seu público, maiores serão suas receitas, pressupondo que você esteja agregando valor, gerando um profundo e real relacionamento e vendendo de maneira estratégica e inteligente. É isso o que ensinamos na Experts Academy. Mas não se preocupe, sua remuneração não se baseia apenas no tamanho de sua lista de assinantes, como temem muitos novatos. Todos nós iniciamos sem nenhuma lista, nenhuma base de fãs e nenhum canal para nossas vozes. Todavia, conseguimos construir mais e mais quanto mais valor agregamos. Os sentimentos de medo que nascem por se ter uma lista pequena podem ser amenizados pela minha última proposição. Você pode trabalhar com outras pessoas na comunidade de experts. Jamais esqueça que outros experts e canais, como a mídia, têm grandes audiências e eles podem ajudá-lo a transmitir sua mensagem ao mundo. Por exemplo, você pode ser entrevistado e promovido por outros especialistas em seu gênero e compartilhar todos os lucros obtidos. Cobrirei esse conceito, chamado programa de afiliação, posteriormente. Deixe-me mostrar o funcionamento desse conceito. Cada vez que monto uma promoção nos dias de hoje, posso geralmente ganhar $200 mil com alguns e-mails. Quanto mais e-mails envio, mais ganho em receita. Naturalmente, tenho de assegurar que não vendo demasiadamente ao meu público. E quanto mais inteligentes forem minhas promoções, e quanto mais pessoas eu engajar para promovê-las comigo, maior o número de pessoas que posso atingir com minha mensagem e maior o lucro que obtenho. Recentemente, lancei um novo programa de treinamento e obtive mais de $2 milhões em apenas 10 dias. Essa foi uma ótima promoção. Conforme disse anteriormente, você não tem de ficar intimidado com todas essas conversas sobre promoções e marketing. Nossas campanhas de venda funcionam essencialmente da seguinte forma: enviamos informações grátis que adicionam algo mais de valor à vida das pessoas. Se você gostou daquelas informações, também tem um programa e ou produto que você pode comprar para se aprofundar muito mais no assunto. É muito provável que isso aconteça e foi dessa maneira exatamente que ganhei aqueles $2 milhões. Agora sei que, sempre que quiser ter uma maior receita, tenho de agregar mais valor ao mercado e, em seguida, oferecer uma venda casada. Sei que algumas pessoas não gostam que eu compartilhe cifras financeiras e fale sobre dinheiro, mas acho isso importante. Acredito que o público deve saber que o significado e o dinheiro podem se misturar, e que se você ganha mais dinheiro, é possível ajudar mais pessoas. 6. Você recebe pelo valor que fornece, não pelas horas que trabalha. O trabalho por hora é uma realidade terrível para a maior parte das pessoas, mas não o é para os experts bem instruídos. Não somos remunerados pela hora de nosso valor, como podemos cobrar pelo item "mudou minha vida em 1 hora". Somos remunerados pelo valor que fornecemos. Pode levar anos e anos para as pessoas do mundo corporativo ou tradicional entenderem isso. Certamente, levou um longo tempo para mim. Lembro-me de receber um telefonema, quando estava iniciando na carreira, de um homem que ouvira a minha mensagem. Ele me perguntou se eu aceitaria ser seu coach pessoal para ajudá-lo a pensar sobre sua vida e planejar algo maior. Tinha 53 anos e creio que, à época, eu tinha a metade de sua idade. Conversamos durante algum tempo e parecia que lhe faltava clareza sobre quem ele era e onde desejava chegar. Fiz-lhe algumas perguntas que ele considerou profundas e úteis. No final de nosso contato, ele me perguntou quanto eu cobrava. Eu não tinha pensado sobre aquilo e, timidamente, lhe disse que nunca tinha sido coach pessoal ou trabalhado num contato direto com as pessoas. Tinha sido até então
consultor de empresas e escritor de livros. Como não sabia responder a sua pergunta sobre o preço, perguntei a ele: bem, com base no que estou tentando fazer, quanto você pensa que devia lhe cobrar? Ele respondeu rapidamente: bem, ouvi falar que coaches pessoais ganham $200 a hora. Vamos começar com essa quantia. Naquela ocasião, quase caí da cadeira. $200 a hora. Isso é o que recebe um advogado capacitado, pensei. Então disse: combinado. No intervalo de meses, tudo estava indo tão bem que outras pessoas começaram a me pedir para aplicar coaching nelas. E naquela época, eu ouvira sobre outros coaches pessoais e de negócios que estavam cobrando entre $300 e $1.000 por hora. Assim, aumentei meus honorários para $600 e rapidamente tinha uma lista de pessoas para ligar e aplicar coaching todos os meses. Desse modo, decidi elevar meus honorários novamente e logo após tinha mais clientes. Em pouco tempo, detestava a minha vida, pois estava sempre com o telefone colado em minha orelha. Adorava aplicar coaching, mas precisava de mais variedade e flexibilidade. Portanto, elevei meus preços novamente. Em certo momento, estava cobrando $5.000 por hora. Como é que alguém pagaria a qualquer pessoa aquela quantia de dinheiro somente por uma hora? É simples, não se trata dos minutos de uma hora, mas da diferença em sua vida. Se alguém lhe fornece ideias, informações, estratégias e conexões que possam forçá-lo a progredir na vida e nos negócios, você não liga para seu relógio e seu bolso. Por exemplo, qual a quantia que você gastaria para ter uma hora com uma pessoa que pudesse melhorar radicalmente a qualidade de sua vida para sempre? Que tal uma reunião com uma pessoa que tivesse obtido mais de $1 milhão do que você em seu negócio e que tivesse disposto a dizer-lhe exatamente como fazê-lo? Gosto de compartilhar essa metáfora. Suponha que você encontre uma mulher na rua que esteja significativamente mais feliz que você. Assim que ajusta a caixa nas mãos contendo $1 milhão, ela lhe diz: ei, ganhei $1 milhão fazendo o que você faz e obtive essa quantia em um ano com a metade dos recursos que você tem. Você estaria disposto a colocar $1.000 nesta caixa se eu concordasse em almoçar com você durante cerca de uma hora e lhe dissesse exatamente como eu consegui isso, para que você também possa conseguir? Por conhecer meu público, estou certo de que você estaria girando os olhos e provavelmente chamaria a polícia nessa situação. Mas você entendeu a ideia. A maioria das pessoas pagaria uma bela quantia de dinheiro para aprender a ser mais feliz e mais bem-sucedida. E os que não pagariam? Simples. Deseje-lhes boa sorte e continue. Eles não são seus clientes. Esse tempo versus valor opera em tudo o que fazemos nesta indústria. Talvez você leve apenas um dia para criar e escrever uma ótima palestra, mas é possível que receba de $10.000 a $50.000 por palestra como orador profissional. Se você ministra apenas 5 palestras ao ano, seu tempo foi bem gasto? A maioria das pessoas responderia que sim. Você pode passar 2 semanas criando um seminário de fim de semana, mas cobra $1.000 por ingresso e consegue a participação de 500 pessoas, ganhando fantásticos $500.000. Pode passar um mês planejando e gravando vídeos para um programa de treinamento online e, em seguida, registrar 1.000 pessoas a $100. Isso dá 100.000 num mês. O tempo significa pouco quando você está se relacionando e criando no mundo dos experts. Sei que tudo isso parece fora do alcance para a maioria das pessoas, mas você verá no capítulo 6, o Guia Financeiro do Mensageiro Milionário, com que rapidez é possível agregar valor e potencialmente obter $1 milhão simplesmente por empacotar suas recomendações práticas e úteis e aplicar um marketing digital básico. Sem dúvida, serei criticado por dar números e falar sobre dinheiro dessa maneira, mas, novamente, acho que é importante para as pessoas verem as possibilidades. Você e eu sabemos que algumas pessoas encontrarão o sucesso neste livro e outras não. Todos nós temos diferentes experiências, aptidões, talentos, habilidades e recursos. Também sei, após instruir dezenas de milhares de pessoas como você,
que é possível se tornar um expert muito bem remunerado e que começar é surpreendentemente fácil. 7. Você não precisa de uma equipe grande. Um mito dominante em nossa indústria é que é necessário ter uma equipe grande para se obter sucesso. Certamente você vai precisar de uma equipe excelente de profissionais de marketing e de vendas para atingir milhões de pessoas, correto? Esta é uma hipótese fácil de se deduzir, especialmente quando você vê seus gurus favoritos na televisão e na internet. Entretanto, a realidade é um quadro muito diferente. Lembro-me de assistir a um congresso em 2007, liderado por Mark Victor Hanser, da célebre canja de galinha para a alma. À época, ele e o co-criador Jack Canfield tinham um fenômeno de alcance mundial nas mãos. Vendiam mais de 100 milhões de exemplares da série de livros e lotavam eventos por todos os cantos. Quando participei de seus eventos dedicados a autores, na esperança de criar um império de similar sucesso, saí um pouco de meu padrão para conhecer e me tornar amigo dos membros do grupo. Jamais esquecerei quando conheci Lisa, profissional muito gentil e informal, que me contou que todo o staff de Mark consistia de praticamente 5 funcionários e membros principais. Um negócio de 100 milhões de dólares, mas somente 5 funcionários? Eu não acreditava naquilo. No ano seguinte, fiz amizade com praticamente todos os gurus dos segmentos de desenvolvimento pessoal e marketing digital. E constatei que 5 funcionários não eram de fato a norma. A maioria dos gurus tinha ainda menos funcionários, se tivessem algum. O líder médio da indústria contratava de 1 a 3 funcionários em regime integral em algum momento, geralmente logo após terem obtido sucesso em algo. A maior parte deles apenas terceirizava as suas necessidades segundo cada projeto. Nosso setor é perfeito para a terceirização. A maioria dos experts tem necessidades de curto prazo: criar um site, agendar entrevistas, filmar vídeos, responder a clientes e fãs, lançar livros em várias cidades e escrever e postar artigos. A vida sonhada que Tim Ferriss pintou em Trabalhe 4 horas por semana, uma vida de lazer possível somente por causa dos assistentes virtuais e contratados terceirizados, revelou-se um retrato muito acurado do que é a realidade ou do que é possível para os experts empreendedores. Na Experts Academy, há sempre muitas discussões sobre a contratação e a terceirização de pessoal. Em um de nossos recentes eventos, T. Harv Eker, autor de Os Segredos da Mente Milionária, best-seller listado no The New York Times, revelou que tinha tomado uma decisão lamentável ao contratar um número exagerado de pessoas. Como muitos outros, ele seguiu a recomendação de homens de negócio e investidores tradicionais que não tinham nenhuma ideia de como funciona a nossa indústria. Senti o pesar que ele transmitia quando nos contou que precisava dispensar funcionários por causa de sua contratação exagerada. Apresento agora um ponto de vista que tenho mantido por 3 anos. Não contrate empregados quando começar a atuar nesta indústria. Aprenda as habilidades necessárias para dominar seu próprio destino. Eis aqui minha afirmação mais controversa. Se você já tem mais de 10 funcionários nessa indústria, consequentemente se insere em um ou mais dos seguintes itens. A. Não está contratando inteligentemente. B. Não está montando sua infraestrutura inteligentemente. C. Não está liderando nem delegando inteligentemente. D. Não está formando parcerias efetivamente. Ou E. Não está terceirizando inteligentemente. Entendo que sou desrespeitoso e admito que, se estivesse dizendo isso há 10 anos, seria um tolo. No entanto, é difícil argumentar contra essa ideia, agora que Thomas Friedman provou que vivemos num mundo plano, que Daniel Pink mostrou que vivemos numa nação sem agentes, e que Ferriss nos mostrou tudo o que é possível fazer com assistentes virtuais e delegação inteligente. Apoie-se na facilidade de terceirização que o www.elance.com nos oferece, no advento do modelo de manufatura e distribuição sob demanda. E ficará claro que o novo modelo de negócios para experts exige realmente poucos funcionários, se exigir algum. Não apenas posso provar logicamente esse ponto, mas num nível tático, o tenho provado em minha própria empresa e nas empresas de muitos de meus clientes. Pessoalmente, criei um negócio especializado multimilionário sem um único funcionário,
e jamais contratei um membro de equipe em regime integral, até obter um faturamento superior a 2 milhões de dólares. Conclusão final. Não receie o monstro do staff. Milhares de supostos experts param em suas trajetórias antes de, inclusive, iniciar as atividades devido a esse temor. Você pode se tornar um mestre nessa indústria com um mínimo de despesas voltadas ao seu quadro de pessoal. 8. As ferramentas para o sucesso são simples e baratas. A baixa barreira para a entrada na indústria de experts, determinada pela terceirização, tem sido ainda mais reduzida pelo advento de ferramentas e programas de software simples, baratos e geralmente gratuitos, que possibilitam que os especialistas possam disseminar suas recomendações e mensagens por todas as partes do mundo. Já houve a época em que as ferramentas necessárias para se obter êxito no nicho dos experts estavam fora do alcance da maioria das pessoas. Essas ferramentas incluíam sites luxuosos, softwares de CRM custosos, empresas de relações públicas caras, fabricantes de produtos automatizados, grandes cadeias varejistas que não aceitavam nossos produtos e preços exorbitantes de tempo de estúdio para a gravação de vídeos e programas de áudio. Como os tempos mudaram! Com alguns cliques no mouse, qualquer expert em qualquer lugar do mundo pode ter um site e um blog, obrigado WordPress, uma rede social, obrigado Facebook, um canal de relações públicas, obrigado novamente Facebook, e seu primo com déficit de atenção, Twitter. Transmissão de estação televisiva para todas as regiões do mundo, obrigado YouTube. Um software embutido de gravação em todos os novos computadores, obrigado Apple. E uma loja online para aceitar dinheiro, obrigado PayPal, Google Checkout e Yahoo Small Business, para citar alguns. Esta nova realidade é uma das principais razões por que senti que era tempo de escrever e publicar este livro, pois a barreira para a entrada no nicho dos experts tinha sido destruída. Não é apenas o que podemos fazer online agora que me impressiona, mas também o que podemos fazer em termos de criar, fabricar e distribuir produtos. Há menos de uma década, os especialistas tinham de recorrer a estúdios de som ou de TV muito caros para gravar seus produtos de treinamento em áudio e vídeo. Em seguida, tinham de pagar para editar essas gravações a um custo de milhares de dólares. E, finalmente, enviá-los a um fabricante, que exigia pedidos com grandes quantidades para obter um contrato decente. Quando criados, os produtos tinham de ser enviados a distribuidores, que tentavam colocá-los em lojas e cuidavam do recebimento, empacotamento e das remessas desses mesmos produtos. Hoje, esse processo passou a ser barato, fácil e rápido. Posso gravar um programa de áudio em meu computador ou um vídeo com uma câmera digital. Em seguida, posso enviar o arquivo por e-mail a um manufaturador que me ajuda a desenhar o produto e também a criar, materializar e enviar o produto resultante. Eis aqui o que é mais impressionante. Os produtores e distribuidores são essencialmente os mesmos em nossa indústria atual. E eles não nos exigem a criação de uma tonelada de material que fica num depósito enquanto esperamos pela chegada dos pedidos. Contrariamente, no que é conhecido como tecnologia Print on Demand, os manufaturadores não prensam nenhum dos produtos até que eles sejam comprados. Não existe estoque até que um cliente acione o botão Checkout em seu site. E quando o fazem, pronto. O produto é fabricado e remetido no mesmo dia, sem você erguer um dedo. Esse é o ponto modificador do jogo em nosso setor. Outra inovação foi o software de CRM, ou gestão de relacionamento com clientes. A capacidade de capturar nomes e e-mails de clientes, contatos, acompanhada de uma sequência automatizada de e-mails de resposta automática, somada ao processo online de pedidos, costumava ser algo que somente empresas bem estabelecidas conseguiam sustentar. Os dias de montagens técnicas e de integração de softwares personalizados, terrivelmente difíceis, terminaram com a quebra da bolha na virada do século. Hoje, você pode ter uma loja online e um carrinho de compras configurados em 1 hora, pagando cerca de $100 por mês. A evolução dos blogs e dos programas de gerenciamento de conteúdo online também tem mudado o jogo e permitido que criemos facilmente sites para assinantes extremamente lucrativos. Funciona assim.
Você insere uma porção de conteúdo com informações práticas e úteis e treinamentos para os indivíduos acessarem, quer instantaneamente ou em horas específicas, e essas pessoas se tornam membros e pagam para acessar o site. Com sites desse tipo, você nem precisa criar produtos físicos, e nossa indústria está se movendo cada vez mais para um modelo de entrega online. Recentemente, tive mais de 1.000 novos clientes que se cadastraram para acessar um site exclusivo de membros, que continha informações práticas e úteis para a criação de um império do expert. Isso acontece todo o tempo neste setor. 9. O rendimento financeiro é desproporcional em relação ao de qualquer outra indústria. Já falei sobre a incrível remuneração financeira de ser um expert. E assim, não é necessário martelar ainda mais neste ponto. No entanto, antes de lhe mostrar como se tornar um especialista no próximo capítulo, e depois como é possível ganhar seus primeiros milhões de dólares no capítulo subsequente, tenho algumas questões. Primeiro, por mais difícil que possa ser, você tem de reajustar sua noção de dinheiro. Para a maioria das pessoas, dinheiro é um tema tabu. Mas se você escolhe essa carreira, está agora no negócio de compartilhar sua mensagem com o mundo. E os homens de negócios falam sobre dinheiro. As pessoas lhe perguntarão quanto você cobra, quanto ganha e quanto poupa. Você terá ainda de começar a revelar detalhes de sua vida aos demais, se isso for relevante ao seu tópico. Se você ensina algo sobre ganhar dinheiro ou conquistar uma riqueza financeira, as pessoas naturalmente desejarão saber sobre seus próprios resultados nessa área. Portanto, acostume-se com isso. Você também pode reexaminar seriamente suas associações e ambições relacionadas ao dinheiro. O que aprendeu sobre dinheiro com seus pais, com sua comunidade e com a mídia talvez não lhe sirva mais, se agora você tiver visões maiores para ajudar mais pessoas no mundo e sim, em retorno, ganhar mais dinheiro. Lidar com o conceito de dinheiro foi muito difícil para mim do ponto de vista pessoal, e honestamente ainda é. Hoje posso enviar um e-mail e ganhar 100 mil dólares muito rapidamente. Eu regularmente recuso clientes que querem me pagar 50 mil ao ano para receber coaching. Recebo mais para falar por 1 hora em um congresso do que meus pais ganhavam num ano inteiro. Não digo nada disso para me gabar, e sim para revelar algo estranho com o qual você pode se identificar. Ajudar as pessoas e ganhar dinheiro ao mesmo tempo pode nos fazer sentir culpados, incomodados e pouco à vontade. Sei que ninguém lê este último parágrafo e diz: "Oh, pobre Brandon, se sente mal porque ele tem muito dinheiro." Então vamos trocar as lentes por um momento. O que um homem excepcionalmente rico significa para você? Seria fácil explicar à sua família e seus amigos? Seria normal se você fosse um guru afamado? Sua mentalidade e seu condicionamento sobre dinheiro lhe possibilitariam manter a riqueza recém-encontrada ou você a perderia facilmente, como os ganhadores da loteria o fazem? É interessante pensar sobre isso. Culpa, desconforto e ficar pouco à vontade foram minhas primeiras reações à riqueza, por causa do modo como fui exposto, talvez subexposto, ao dinheiro. Fui criado numa cidade pequena, Butte, Montana. Há um século, Butte era uma metrópole burguesa, uma das primeiras 5 cidades do mundo a ter eletricidade. Você vê, a cidade situava-se sobre um depósito maciço de cobre, e antes de o aço se instalar, o cobre era o metal que mais se usava. Assim, houve uma explosão demográfica com a chegada dos imigrantes e mineradores de todas as partes do mundo, especialmente da Irlanda. Como acontece em todas as indústrias de trabalho pesado, logo emergiu uma brusca desconfiança entre os trabalhadores e aquelas pessoas ricas. Mas em breve, o cobre envenenaria a terra. O aço e o alumínio se tornariam mais confiáveis e desejáveis, e Butte decresceria em meio a uma contínua e longa disputa econômica. Até hoje, pairando sobre a cidade como um espectro da morte, resta um fosso de resíduos tóxicos da mineração de 1 milha de largura por 1 milha de profundidade. Bandos de pássaros morrem quando pousam nele e não há meios de decompor o material, tornando o Berkeley Pit, que encima a localidade, um dos maiores desastres ambientais do planeta. Até hoje, as pessoas ricas são vistas com desconfiança, com um olhar que aponta: essas pessoas ricas... Sei disso, pois costumava olhar para os ricos desse jeito.
Moramos em Butte quando eu era muito jovem, e não demorou muito tempo para eu descobrir quão difícil tinha sido nossa vida. Lembro perfeitamente de um inverno quando o aquecedor de nossa casa quebrou. Na cidade, era comum que a temperatura caísse em média de 12 a 32 graus abaixo de zero, de modo que estávamos numa situação perigosíssima. Para lidar com o problema, meus pais tiraram a tenda de camping da garagem e a montaram em nossa pequena sala de visita. Em seguida, colocaram todos os sacos de dormir, cobertores e mantas que puderam na tenda, e todos nós nos encolhemos e acampamos lá por cerca de 2 semanas. Certamente nós, crianças, não sabíamos que se tratava de uma situação delicada, muito embora nossa mãe terminasse o preparo do jantar em Bicos de Bunsen, quando a eletricidade era interrompida nas tempestades. De outra forma, pavoneávamos na escola alardeando como éramos bacanas, pois estávamos acampando em nossa própria casa. Ao compartilhar essas lembranças depois de algumas décadas, minha mãe nos dizia: "Vocês não sabiam que estávamos acampados porque o aquecedor estava quebrado? E porque estávamos esperando pelos próximos pagamentos de modo a conseguir repará-lo?" Uma história tola, eu sei, mas ela ilustra como crescemos. Fomos criados sem nada, sem coisas materiais, mas criados com abundância por causa dos recursos de meus pais. Até hoje me surpreendo como eles conseguiram administrar tão bem 4 crianças. Mas no meio em que fui criado, jamais falamos sobre dinheiro, a menos que fosse o tipo de discussão estressante. O esquema sobre dinheiro delineado em minha mente essencialmente apontava: nós não precisamos de dinheiro, pois conseguimos sobreviver com pouco e, além disso, ninguém gosta de ricos. Esse é um plano muito diferente do que tive de adotar como um homem de negócios, que diz: lucre bastante, de modo que possa continuar a tocar mais pessoas com sua mensagem. Ao ficar muito rico, me senti culpado por ter mais dinheiro do que o necessário por causa de meu histórico, e também porque via outras pessoas no mercado com mensagens tão importantes que estavam tendo dificuldades. Essa é a razão pela qual transformei minha culpa em estímulo, de modo a ajudar os demais a encontrar e compartilhar suas vozes. Isso tem me ajudado a não me incomodar mais com a riqueza, pois ser rico também está ligado ao ato de fazer a diferença. Como reflexão final, todas as pessoas que conheci não se sentem muito à vontade em ganhar dinheiro. Podem ser escritos muitos livros sobre a razão pela qual precisamos de estabilidade e de certeza em nossas vidas financeiras, mas não vou escrevê-los. Em vez disso, permita-me deixá-lo com uma reflexão simples. Por que não gastar esse tempo que passamos pensando em fazer a diferença, fazendo simplesmente a diferença? Espero que este capítulo tenha fornecido algum insight sobre o que significa ser um expert e empreendedor, a convocação em si e o estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida e um negócio extraordinários, simplesmente compartilhando suas mensagens com os outros. Quando fizer isso suficientemente bem, irá se tornar um mensageiro milionário. Capítulo 4. Você, guru de recomendações. Venho ensinando pessoas iguais a você a conseguirem êxito como especialistas há bastante tempo. Portanto, sei que já tem perguntas sobre como tudo isso funciona e se pode efetivamente ser um expert em algo. Neste capítulo, mostrarei como é fácil se tornar um expert e agregar valor às pessoas de um modo que mude suas vidas ou as ajude a obter êxito em qualquer área. Assim, vamos iniciar com a pergunta mais premente em sua mente, e a que é mais frequente. Brandon, como eu poderia ser considerado um expert? E a propósito, quem desejaria me ouvir atentamente? Para essa pergunta, tenho uma resposta em 3 partes. O expert em resultados. Primeiro, jamais esqueça que na estrada da vida, você precisa avançar mais do que algumas pessoas e que as lições que tem aprendido são úteis e valiosas para outros. Neste ponto de sua vida, você sabe amarrar os sapatos, mas outros que são mais jovens e que estão muito atrasados em relação a você não sabem. Você sabe dirigir um carro, outros não. Você pode saber como conseguir um emprego, enquanto outros não. Você pode saber como ser promovido, bordar um tapete, fazer um ótimo negócio com um carro, escrever uma canção, produzir um filme, criar um blog, livrar-se de dívidas, perder alguns quilos, melhorar um casamento, liderar outras pessoas, lidar com críticas,
dar à luz uma criança, gerir funcionários, tirar nota alta num exame, encontrar um agente, superar o medo, tratar de uma pessoa enferma, ministrar uma boa palestra, comprar uma casa, descobrir o estilo perfeito de roupa, recomeçar uma vida normal após uma doença grave, pode fazer tudo em que você pensar. Outros talvez não. Pelo simples ato de ter executado algumas tarefas fundamentais na vida, você construiu o que chamo expertise acidental. Você provavelmente não se considera um especialista, mas a verdade é que outras pessoas estão lá fora, aos milhões, tentando descobrir algo que provavelmente você já sabe. Há exemplo de uma criança que olha admirada para um adulto que consegue amarrar um sapato, algo que elas ainda têm de descobrir, mas valorizam profundamente. Outras pessoas podem olhar para o que você já sabe e pagar por. Se você se sentar e fizer uma lista de todas as coisas que aprendeu e experimentou na vida e nos negócios, constatará que conhece muito. Na realidade, ficará chocado com a extensão que essa lista realmente tem. Você concluirá que, de fato, já é o que denomino expert de resultados. Alguém que tem estado lá, executado, e agora pode ensinar aos outros. O que é notável neste ponto é que milhões de pessoas lhe pagarão para extrair recomendações e conhecimentos básicos de você. Sei que pode parecer um exagero, mas pense nisto. Você alguma vez já pagou para aprender a criar um bom currículo? Aposto que comprou um livro sobre o assunto. Comprou um programa de áudio para motivá-lo? Eu fiz isso. Ou usou seu cartão de crédito para pagar pelo acesso a algumas informações online ou a um treinamento? Quem não fez? Embora esses possam ter sido momentos não perceptíveis para você, eles são exemplos da economia dos experts em ação. Alguma pessoa sabia como fazer algo e você a remunerou por isso. Elas tinham o resultado que você queria e, portanto, você pagou para eliminar alguns meses ou anos de sua curva de aprendizado. Pagou por informações que podiam ajudá-lo a sair de um ponto e chegar a outro na estrada da vida. Você pagou por resultados. É assim, tão simples. Assim, faço a seguinte pergunta. Que resultados você obteve na vida e nos negócios? Uma porção de pessoas que me contratam como coach me dizem, mas Brandon, não sei que resultados tenho obtido e não sei que expertise tenho. A essas pessoas respondo gentilmente, sim, de fato você não sabe, mas todas as respostas estão dentro de você. Então, de modo a provar-lhes isso, geralmente lhes passo uma atividade de conclusão de frases. Escrevo o início de uma frase e deixo que elas a finalizem. Por exemplo, forneço-lhes uma declaração que afirma: os segredos que aprendi para termos um casamento feliz são... É espantosa a rapidez com que conseguem completar a frase. Preencheriam imediatamente. Ouça mais, mostre mais admiração, respeite, ou programe noites a dois. A maioria dos clientes se surpreende como sabe terminar a sentença. Eles apresentam uma sensação renovada de confiança e competência quando veem que todos têm as respostas em seu íntimo. Vou lhe passar algumas atividades de finalização de frases similares que denomino indicadores para experts ao longo deste livro. Quando você completar essas declarações profundas, porém simples, começará a descobrir temas e ideias que podem ser a base de seu novo império. A seguir, apresento algumas declarações que quero que complete agora. Portanto, pare, apanhe um caderno, anote cada declaração e termine-a da forma mais honesta e conclusiva possível. Indicadores para experts. 1. 5 coisas que aprendi sobre me estimular e atingir meus sonhos são... 2. 5 coisas que aprendi sobre liderar outras pessoas e ser um bom membro de equipe são... 3. 5 coisas que aprendi sobre gerenciar o dinheiro são... 4. 5 coisas que aprendi sobre ter uma empresa bem-sucedida são... 5. 5 coisas que aprendi sobre desenvolver uma campanha de marketing para um produto ou marca são... 6. 5 coisas que aprendi sobre ser um bom companheiro num relacionamento íntimo são... 7. 5 coisas que aprendi sobre espiritualidade ou me conectar com um poder mais elevado são... 8.
5 coisas que aprendi sobre decorar uma casa, ou sobre moda, ou sobre organização são: 9. 5 coisas que aprendi sobre administrar minha vida e ser eficaz são: sei que essa atividade pode parecer tola e que nem todas elas são relevantes ou fáceis de completar, mas adivinhe o que simplesmente ajudei você a fazer. Você fez um brainstorming, possível de se aplicar em outras pessoas em qualquer um dos 9 tópicos mais lucrativos nessa indústria. Recomendações motivacionais, recomendações de liderança, recomendações financeiras, recomendações de negócios, recomendações de marketing, recomendações de relacionamentos, recomendações espirituais, recomendações de estilo, recomendações de produtividade. Por favor, agora não se preocupe se esse exercício lhe pareceu difícil ou irrelevante. Estou apenas semeando algumas ideias em sua mente, e nos próximos capítulos irei ajudar-lhe a obter um maior nível de clareza e insights. Até agora, a questão é começar a concluir que você descobriu algumas coisas na vida, pois aprendeu algumas lições concretas e porque obteve alguns resultados. Isso faz sentido para você? Finalmente, não se preocupe se quer ser um expert numa área em que ainda terá de obter resultados. Certamente, você desejará obter o maior número de resultados possíveis, mas isso nem sempre é um requisito. Explicarei esse conceito em seguida. O expert em pesquisas. Apresento agora a próxima parte de minha resposta de 3 partes para Brandon, como eu poderia ser considerado um expert? E a propósito, quem desejaria me ouvir? Jamais esqueça que experts são primeiramente aprendizes e que você pode pesquisar qualquer tópico e se tornar um expert na área, começando agora. Aprendi esse valor por acaso. Enquanto cursava a faculdade, minha irmã mais nova, Helen, a quem amo do fundo do coração, estava tendo problemas no relacionamento. Ela tinha ficado noiva e seu relacionamento começou a ficar ruim. Como éramos muito próximos, ela recorreu a meus conselhos. Isso pareceria absurdo, dado o fato de que eu era solteiro e não tivera relacionamentos propriamente satisfatórios, ao menos não a ponto de ser noivo ou casado. Aqui há uma mensagem oculta. As pessoas pedem conselhos àqueles em quem confiam. Eu certamente não era um especialista em relacionamentos, mas desejava desesperadamente ajudar minha irmã mais nova. Então, o que fiz? Fiz o que sempre faço quando alguém me pede ajuda sobre qualquer tópico. Fui pesquisar. Posso recordar claramente o dia em que Helen me pediu ajuda e como fui terrivelmente estabanado ao dar-lhe um conselho decente. Naquela noite, frustrado com minha própria ignorância, dirigi até a Barnes & Noble e passei 4 horas lendo tudo o que havia sobre relacionamentos. Deixei a livraria com um bloco cheio de anotações e mais de 12 livros sobre o tópico. Passei a semana seguinte lendo e sintetizando tudo o que aprendera. Na outra vez que minha irmã me pediu conselhos, ela se cansou de me escutar. Então aconteceu algo interessante. Assim como quando compramos um carro vermelho e começamos a ver carros vermelhos em toda a parte, comecei a ouvir as pessoas falando sobre seus problemas de relacionamento. Tornei-me um especialista em relacionamentos em meu campus. Um dia, ajudei uma estudante que estava numa irmandade com problemas de relacionamento. E passada uma semana, ela pediu para que eu falasse para todas as suas colegas sobre o tópico. E elas me pagaram $300 por essa apresentação. Estava tão nervoso no dia. Então, essas 2 experiências me ensinaram sobre outro tipo de expert, o expert em pesquisas. Você sabia que não é necessário que você já tenha feito algo para ser considerado um expert no tema? Não precisa ser nem um expert em resultados. Essa parece ser uma alegação bizarra, mas você já viu algum acadêmico na televisão sendo entrevistado sobre negócios? Eles nem mesmo estão na área de negócios e provavelmente jamais praticaram princípios de negócios. Mas, como estudaram a administração de empresas com afinco e conhecem as melhores práticas nos negócios, são considerados experts. Exatamente como me tornei um especialista em relacionamentos sem jamais ter sido casado, você pode ser visto como um expert de qualquer tópico sem necessariamente ter obtido resultados nessa área. Como isso parece blasfêmia a tantas pessoas, criei uma série de perguntas bastante sólidas que muda sua perspectiva rapidamente. Apresento-as a seguir.
1. Se você tivesse dinheiro para investir em imóveis, pediria conselhos a alguém que nunca tivesse comprado uma casa ou um estabelecimento comercial? A maioria das pessoas responderia, claro que não. Então eu pergunto. 2. Mas o que aconteceria se aquela pessoa, que jamais tivera uma propriedade, tivesse entrevistado em detalhes os 20 principais investidores em imóveis bilionários do mundo e compilado suas lições em um sistema de 10 etapas? Você então a ouviria? Naturalmente, todas as pessoas mudam de opinião e compreendem a questão. Se alguém pesquisou um determinado tópico e o decompôs para nós ouviremos e pagaremos por suas orientações. Deixe-me dar um exemplo muito conhecido de nossa indústria de experts. Você já leu o Quem Pensa Enriquece, famoso livro de Napoleon Hill? Se não leu, deve lê-lo. O livro diz como consolidar uma vida de abundância e tem sido considerado um dos títulos mais influentes